Pessoal, aqui é o professor Jean. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em casa, saindo o mínimo possível, né? Que os seus familiares também estejam conseguindo manter a quarentena, que é muito importante nesse momento, como eu vou mostrar daqui a pouco em alguns gráficos. Esse primeiro vídeo, ele vai servir justamente para a gente corrigir o questionário sobre o texto do Ciência Hoje, sobre o coronavírus e sobre a Covid-19. Certo? Então eu vou passar questão após questão, vocês vão acompanhando, né? Para a gente ver qual é a questão, quais são as respostas, por que, que a correta é a correta, por que, que as erradas são as erradas, no caso das que têm certo e errado, né? E avaliar também as questões abertas. Então a nossa primeira questão foi a seguinte: qual é o nome técnico do novo coronavírus que está causando a atual pandemia? E aí, se a gente observar as respostas que nós tivemos para essa questão, ninguém caiu em coronavírus chinês, né? Isso não é um nome técnico, é um nome comum que as pessoas falam, então realmente ninguém marcou essa alternativa. E ninguém caiu em HIV também, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus que causa a AIDS. Então, beleza, já fiquei relativamente tranquilo que ninguém marcou nenhuma dessas duas alternativas. Mas a gente teve só um pouquinho, na verdade, a gente teve 52,9% das respostas dizendo que o nome do vírus é Covid-19. E pouco menos que isso, 47,1% dizendo que é SARS-CoV-2. Qual que é a resposta correta? Na verdade, SARS-CoV-2 é o nome técnico do vírus. SARS significa que ele é um vírus da família dos vírus que causaram, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave, ou SARS, no começo dos anos 2000. CoV é de coronavírus, e 2, porque o 1, né, o coronavírus 1 dessa família, é o que causou a SARS, e não o que está causando a atual doença. Covid-19, na verdade, pessoal, é o nome da doença causada pelo vírus, que é justamente a segunda pergunta. Né? Qual é o nome da doença que esse coronavírus causa? A gente teve duas respostas que foram indicadas por vocês, né? A maior parte das pessoas acertou, marcou Covid-19, que é o nome da doença, de fato, e algumas pessoas colocaram o nome dessa outra epidemia, dessa outra doença, na verdade, que aconteceu no começo dos anos 2000, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que afetou principalmente países do sudeste da Ásia, certo? Foi curioso, porque com essas respostas aqui, né, com a quantidade de pessoas que marcaram Covid-19, tanto para o nome do vírus quanto o nome da doença, dá a entender que alguns alunos, alguns de vocês, estão pensando que é a mesma coisa. Na verdade, não. Né? Só para dar um outro exemplo, a gripe é o nome da doença causada pelo vírus influenza. Da mesma forma, a AIDS é o nome de uma doença causada pelo vírus HIV. Então, aqui, da mesma maneira, a gente tem o nome do vírus, que é SARS-CoV-2, e o nome da doença, que é Covid-19. Por que Covid-19? Co de coronavírus, vi de vírus, de corona, na verdade, co de corona, vi de vírus, D de disease, ou doença, né, que disease é doença em inglês, e 19 porque essa doença começou a aparecer no final do ano de 2019. Né? Então, por isso o nome da doença. A terceira pergunta foi relacionada à cloroquina e à hidroxicloroquina, que são dois medicamentos que estão muito em voga, né, nas notícias atualmente, e que o texto do Ciência Hoje também comenta a respeito. A cloroquina e a hidroxicloroquina já têm eficácia comprovada no tratamento da doença? A gente tinha 3 possibilidades de resposta, e eu fiquei muito satisfeito que a grande maioria de vocês marcou a resposta correta. Não, nós não temos nenhuma eficácia comprovada ainda, são necessários mais estudos, que estão sendo feitos inclusive, e estudos com grande rigor científico. E só dessa maneira que a gente vai conseguir comprovar ou descartar a eficácia desses dois medicamentos. As outras duas respostas, né, que estão marcadas aqui em azul e em amarelo, elas são respostas mais extremas. Então teve, se eu não me engano, uma única pessoa, uma pessoa que marcou que não, e que a comunidade científica já tem certeza, inclusive, de que esses medicamentos fazem mal. Isso não é verdade. A gente não tem certeza de que eles fazem mal, mas a gente também não tem certeza de que eles são positivos, certo? A gente não tem certeza de praticamente nada a respeito deles até o momento. Por isso que tem tantos estudos sendo realizados para a gente poder ter mais informações. E tivemos